Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar para vocês sobre o efeito Ørsted, certo? Mas bem, lembrando aí que eu vou colocar no link da descrição, na descrição do vídeo aí, um link para acesso a uma playlist de exercícios sobre essa área e de outras áreas ali do magnetismo que vocês podem acompanhar, certo? Mas bem, o efeito Ørsted consiste no quê, né? Consiste na ideia, certo? Da geração de um campo magnético a partir da corrente elétrica, né? Que aqui é onde começa-se a, não a descobrir, mas a ter evidências de que a eletricidade e o magnetismo, de certa forma, estão juntas. Que, claro, mais tarde vamos ver que, na verdade, é a parte de uma coisa só chamada eletromagnetismo, ok? Mas, bem, isso aqui é um dos primeiros experimentos cruciais. Funciona no que, basicamente? A seguinte situação. Aqui um suporte, um apoio. Neste apoio tem-se uma bússola, certo? Lembrando, a bússola ela faz o quê? Ela se guia através de campo magnético. A direção da bússola, que é nada mais que um ímã, se alinha a linhas de campo magnético, certo? E neste suporte está preso um fio. Este fio ligado a uma fonte de tensão, uma tensão contínua, positivo e negativo. E o que acontece? Quando essa fonte era ligada, vou colocar aqui no sinalzinho de ON, certo? Com essa fonte ligada, percorria-se então uma corrente elétrica. Tá? Então aqui temos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passando interagia de certa forma, ou melhor, fazia com que a direção da bússola sofresse um declive, ou seja, ela mudava de direção, certo? Então isso aí foi uma das primeiras evidências de que havia uma relação entre magnetismo e eletricidade, certo? E claro, depois de bastante estudo em cima disso, Ørsted percebeu que esta corrente elétrica gerava um campo magnético, né? Um vetor indução magnético, ok? Esse campo era gerado, tá? Bem, só sabia se descrever isso, que essa corrente gerava um campo magnético, né? Claro, mais tarde, Ampère, né, que é o mesmo que tem em homenagem à unidade de corrente elétrica, ele cria uma convenção, cria uma regra para determinar como é que funciona este campo magnético, tá? Daí tem várias aplicações. Primeiramente, pensando um fio, né, um fio infinito. O que seria um fio infinito? Não é que um fio que nunca vai acabar, não, mas é um fio cujo comprimento, certo, é tão grande que é imensurável em relação às distâncias que estamos trabalhando, né? Um fio infinito retilíneo, certo? Por este fio passa-se uma corrente elétrica, tá? Isso aqui é uma das aplicações, e Ampère conseguiu demonstrar que há uma distância R, tá? Um ponto P, há uma distância R, uma distância perpendicular ao fio, ok? Gerava-se ali um campo magnético. Tá? Gerava-se um campo magnético cuja intensidade do vetor indução magnética era igual a μ0. Este μ0 se chama permeabilidade magnética do vácuo. Seu valor é de... Vou colocar mais aqui embaixo. Seu valor é de 4π10 na menos 7 Tesla metros por ampere. Ok? Já explico essas unidades. Vezes I, que é a intensidade da corrente, divididos por 2π vezes R. R é a distância do ponto
ao fio, né? Então aqui Ampère demonstra, né, claro, uma das aplicações que a intensidade do campo magnético depende da corrente e depende da distância. E ó, eu tenho uma proporção direta com a corrente e inversa com a distância. Mas proporções diretas e inversas simples, nada de exponencial, de ao quadrado, ok? E a direção deste campo magnético, né, ou melhor, primeiramente a unidade deste campo no sistema internacional ficou conhecido como T de Tesla, tá? Onde algumas vezes é utilizado também a unidade Gauss, né? Mas vamos focar no Tesla aqui, certo? Em homenagem a Nikola Tesla, né, pelos estudos em cima da corrente alternada. Bem, este campo, tá, tinha-se já uma maneira de se calcular a sua intensidade, ok? Mas o campo indução magnético é um vetor, e um vetor tem que ter direção e sentido além da intensidade. Então, houve, né, nem bem uma convenção, mas se determinou a relação da distância do campo magnético por uma regra chamada regra da mão direita, tá? Primeiramente, temos uma notação aqui, que são as seguintes, que podem aparecer muito. Quando eu tiver um X, não, um círculo com um X dentro, por exemplo, eu estou me remetendo a um vetor entrando no plano. Que plano? O plano do quadro aqui, por exemplo, o plano da página que vocês estão lendo, entrando no plano, ou seja, querendo fazer isso aqui, penetrar no plano da página ou no plano do quadro. Um vetor simbolizado dessa maneira, um ponto, é um vetor saindo do plano, né? Ele quer emergir, como se tivesse saído fora da parede, por exemplo. Tá? São duas notações que iremos utilizar, pois aqui se começa a ter a necessidade de se trabalhar em 3 dimensões e não ter como sair disso. Não é que nem lá o movimento na cinemática, as leis de Newton, que eu poderia trabalhar em uma dimensão, em 2. Né? Aqui não, aqui eu vou acabar tendo que usar 3 dimensões e aí entra essas notações para conseguirmos representar num plano, certo? Mas bem, o que consiste essa regra da mão direita? Fazer aqui, tá? É uma ideia básica que vai determinar a direção do campo magnético, pois, de acordo com Ampère, né, este campo não é um campo que vai ter a mesma direção da corrente, né? Já é uma coisa um pouco diferente, que se pensa, o campo elétrico, a força elétrica, tudo na mesma direção. O vetor indução magnético já não, ele é, nós dizemos que ele é rotacional ao sentido da corrente, ou seja, fica girando em torno, certo? E aí vem essa regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Tá? Pensando num dedão, tá? Tentando fazer aqui, né? Aqui o restante da mão, ficou bem feio isso aqui, mas está dando para entender. Tá? Certo? Ali, tentei fazer uma representação numa mão, ok? Mas bem, o que acontece? Tá? Desenhos toscos à parte. Essa regra consiste no seguinte, tá? Com a mão direita, fazemos justamente esse sinal, o sinal de, né, positivo, o dedão. Qual é a convenção? O dedão, se o dedão aponta para o sentido da corrente elétrica, a direção para onde os dedos fecham, né, o sentido de rotação para onde a mão fecha, vai me indicar o campo magnético, né? E aí a gente tem vários exemplos que podemos fazer. Por exemplo, olha só, se eu for ver no dedão, o que acontece? Vou colocar uns exemplos aqui, né? Ó, colocar aqui uma corrente passando, aqui é a representação de um fio, aqui é a corrente elétrica que está passando, né? Estou fazendo só a representação. Pela regra da mão direita, o dedão está apontando para esse sentido, se eu for ver para onde é que fecha a minha mão, fecha de forma que os dedos como quisessem sair da página e
penetrar o plano na região inferior, ou seja, sair por cima, entrar por baixo, o que daria o sentido do nosso campo magnético nessa direção. Ou seja, teremos isso aqui, ó, no campo magnético, né? Como disse, um campo magnético rotacional, tá? Dessa maneira, né? E claro, isso aqui é na representação no plano, tá? Sentido oposto, podemos também ter representado. Faríamos a mesma coisa, só que, ó, a rotação, vamos dizer assim, é de baixo para cima, né? Lembrando essa parte aqui que eu não estou escrevendo é a parte que está logo atrás. Então, temos ali para o campo magnético este sentido de rotação. Tá? Pode aparecer também em campo, melhor, uma corrente elétrica que está saindo do plano, por exemplo. Daí o campo magnético é representado dessa maneira, né? Ó, com direita, para onde é que fecha? Para essa direção. Vou tentar fazer um círculozinho melhor aqui. Tá? Então, teríamos ali o nosso campo magnético. E bem, a bússola, se eu colocar em qualquer ponto, a bússola o que vai querer fazer? Se alinhar à linha de campo, né? Vai ser sempre tangente à linha de campo naquele ponto. Certo? E isso aí é uma regrinha básica que costuma aparecer bastante em vestibular. Certo? E claro, temos outras aplicações em cima dessa lei. Uma delas é forças, certo? Forças entre espiras, entre fios condutores, tá? E daí podemos ter uma seguinte analogia, ok? Farei o seguinte, farei aqui, temos aqui uma corrente e aqui também uma corrente, passando por dois fios diferentes. Pela regra da mão direita, o meu campo, para os dois sentidos, né, vai ser de maneira que terei esta rotação, os campos magnéticos. Se eu for ver bem no ponto onde as linhas se cruzariam, olha só, eu teria um campo numa direção e o outro no sentido oposto, né? Como eu tenho sentidos opostos aqui entre os campos, sentidos opostos vai me trazer forças de atração. Então, a força magnética entre dois fios, né, vai ser uma força atrativa quando as correntes forem iguais. E bem, se uma das correntes for invertida, vai ser a ideia oposta, né? Certo? Outros pontos que eu tenho importante com a lei, além da regra da mão direita, a corrente, a intensidade, é se o campo é um vetor, ele fica submetido à soma vetorial, certo? Então, se eu tiver mais de uma corrente, eu posso dizer, por exemplo, que o campo magnético resultante é a soma vetorial dos N campos formados. Né? Se eu tenho 50 campos ali, eu vou somar cada um desses 50 vetorialmente. Daí tem que cuidar da questão de direção e sentido. Geralmente se cai em situações onde eu tenho campos paralelos e campos perpendiculares. Daí se resolve, né, no máximo por um teorema de Pitágoras. Okay? Mas aí tem que se tomar esse cuidado. Quando eu falo de campo resultante, eu estou falando de quê? Eu estou falando de interação ou sobreposição de N campos magnéticos naquele ponto. Tá? E bem, uma última parte aqui é com relação à espira. Né? Então, o que acontece? Uma ótima aplicação disso é a criação dos chamados eletroímãs, porque o magnetismo em si era encontrado apenas em materiais, né, da própria natureza, por exemplo, a magnetita. Com essa descoberta de que uma corrente elétrica produziria um campo magnético, foi possível gerar ímãs, né, a partir da eletricidade, os chamados eletroímãs. Só que, veja só, tá, 4π é a constante permeabilidade magnética,
eu vou multiplicar por um 10 na menos 7. 10 na menos 7 é dividir por 10 milhões, certo? Então é um número muito pequeno. Tá? De forma que não bastaria ter um fio para gerar uma corrente, mas trabalhar com espiras. Né? Se eu conseguisse aproveitar essa corrente o máximo possível, eu poderia intensificar o campo magnético, ok? E conseguir usar ele a meu favor. Que daí veio o eletroímã, veio os chamados indutores, aí com esses indutores veio os outros dispositivos eletrônicos que ajudaram bastante no desenvolvimento da eletrônica em si, certo? Então vamos ter a espira seguinte. Olha só como é que funciona a ideia da espira, né? Eu tenho aqui, fazer aqui, por exemplo, fazer melhor. Olha aqui, tá? Eu vou colocar uma espira, tá? Aqui é uma espira, uma volta com o meu fio, certo? Ligado uma bateria, mais menos, certo? E o que acontece? Bem, a corrente vai sair por aqui, vai fazer, consequentemente, né, uma rotação, vamos dizer assim, em torno da espira, e, pela regra da mão direita, se eu fosse ver cada um dos campinhos que formam ali, neste caso, teríamos campos assim, né? Todos rotacionais em torno do fio, tá? Saindo por cima, entrando por baixo, fazendo isso aqui, ó, saindo, entrando, certo? Todos esses campos, aí, independente da posição, né, vamos ter sempre o campo entrando, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma sobreposição de, né, N campos produzidos pela mesma corrente. Essa sobreposição no centro vai me dar uma intensidade de campo magnético que vai ser igual a μ0 e dividido por 2R. Quem é R? R aqui é o conhecido da então raio da minha espira. A distância do centro. Então, este cálculo aqui é para determinar a intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular. E veja que daqui para cá, eu consigo aumentar a intensidade do meu campo para uma espira em comparação com um fio a uma razão π. Porque daqui para cá a única diferença é que não tem o π, ou seja, multipliquei por π para cortar. Então, eu já tenho um aumento de π vezes, certo? Só que, claro, essa intensidade para uma espira circular eu posso intensificar ainda mais, porque se eu pensar na ideia da sobreposição, N espiras, eu consigo somar N campos. Então, aqui é para uma espira. Bem, se eu tiver um sistema N espiras, por exemplo, estou fazendo várias voltas em torno do meu ímã, aqui está a minha diferença de potencial ainda, certo? Mais, menos. Se eu continuar criando essa corrente, eu consigo, então, gerar uma intensidade de campo magnético, tá? Fazer aqui as linhas de campo. Eu consigo determinar a intensidade de campo magnético da seguinte maneira. B, vai ser igual a N vezes μ0i sobre 2R. Ou seja, eu consigo ter N vezes um campo magnético. Se eu tenho uma espira 10 voltas, multiplica por 10. Isso aqui, basicamente, acaba sendo usado, por exemplo, no princípio do transformador. Né? Aquele equipamento que serve de trocar de 110 para 220. Mas, claro, vou falar sobre ele aqui futuramente. Tá? Mas aí, com N espiras, eu consigo intensificar o campo magnético em N vezes. Então, aqui é para uma, aqui é para N. E aqui é para um fio reto. Certo? Consigo ter essas aplicações. Ok?
E também, tá, eu posso trabalhar de uma outra forma, que daí, em vez de eu pensar num conjunto de N espiras, eu ter o que a gente chama de solenoide. O que é o solenoide? É justamente este aparato aqui. É um conjunto de N espiras que vai percorrer uma corrente elétrica. A mesma situação. Aqui o positivo, aqui eu vou colocar o negativo, certo? Só que daí a gente calcula numa dependência do quê? Do comprimento L deste meu solenoide, certo? Isso, claro, estou falando do campo no interior, no centro da espira, no centro do solenoide. Aqui o campo vai ser o quê? μ0, N, né, o número de voltas, vezes I divididos por L. L, o comprimento do solenoide, certo? Ou seja, quanto maior for o meu solenoide, né, menor vai ser o campo magnético. Então a ideia é tu ter o máximo possível de linhas próximas para conseguir ter a maior intensidade. Daí vai depender unicamente do número de voltas que tu consegue fazer, certo? Ao invés do raio e da corrente. Então, uma outra maneira de se trabalhar. Então, aqui são algumas aplicações que eu tenho para as espiras, todas elas pensando no princípio da sobreposição, né? Tenho N vetores, certo? Próxima aula eu vou falar aqui mais da força magnética, como é que ela funciona, que daí é mais outro advento em cima da relação entre eletricidade e magnetismo, ok? E bem, como eu falei, tenho a lista de exercícios na descrição do vídeo, vocês podem acessar dessa parte do conteúdo, da parte do conteúdo de magnetismo em si, né? Certo? E bem, pessoal, se gostaram dessa aula, se ajudei vocês, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo e se tiver alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários, certo? Que eu vou, vou deixar anotado aí para conseguir trazer cada vez mais material para vocês, certo? Então bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!